Cumprimento a todos que nos assistem nesta nossa série de atividades acadêmicas, Pinga Fogo, que é realizado sob o patrocínio da Uniregistral e da Arisp, e ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores cumprimentos. Estamos, mais uma vez, aqui ao lado do estimado amigo, Dr. Narciso Orlando Neto, e também do Dr. Antônio Ranaldo Filho, que é titular do 2º Registro Imobiliário de Piracicaba, e do Dr. Carlos Roberto Buriti, que é do Registro de Imóveis de Americana. Eu agradeço a presença de ambos, que sempre é motivo de aprendizado nosso e de muita honra aqui. Penso falar também em nome do Dr. Narciso. Bom, nós vamos começar o programa de hoje. Há várias perguntas que nos foram formuladas. Não sei se será possível que nós as vençamos todas hoje. Primeiro, destacando que são perguntas, muitas vezes, que apresentam um grau de complexidade e também soluções controversas. E o objetivo do Pinga Fogo é exatamente isso, permitir controvérsias. De maneira que boa parte das nossas respostas não sai do nível da opinião. E, portanto, nem sequer atinge uma certeza com que nós possamos definir bem as matérias. E a segunda coisa que eu queria dizer-lhes é dessa grande dificuldade que é causada pela hiperinflação legislativa no Brasil, ou seja, com várias normas que muitas vezes parecem conflitantes entre si, e com a instabilidade imensa da normativa brasileira. Ontem, um dos organizadores do Vademecum, que eu tive a oportunidade de coordenar, Vademecum, que foi organizado pela doutora Laura Porto, pelo doutor Pedro Bragato e pelo doutor Rogério Pacheco Fernandes, um deles me comentava que, já estando o Vademecum no prelo, surgiram várias novidades posteriores que praticamente exigiriam que nós parássemos o Vademecum, retirássemos tudo de lá para fazer um outro. Tantas as novidades. Então, eu até sugeri que se fizesse uma separata e que por meio eletrônico se divulgassem as alterações, porque não é mais possível acompanhar o ritmo. Nenhum Vademecum do mundo sai no Brasil, nenhum Vademecum possível no Brasil pode sair sem que seja no dia, não é? Com as alterações do dia. A gente levanta, abre o Diário Oficial, várias mudanças. Então, o ritmo normativo, o ritmo de produção legística é maior do que qualquer possibilidade de edição de livro, infelizmente. Isto é uma situação... Antigamente não era assim. Não era assim. Mas, enfim... Bom, basta ver o volume de mudanças que já sofreu a nossa Constituição Federal desde 88, né? Pois é o exemplo, né? Mas é o exemplo mais... Bom, vamos então começar. E eu vou trazer aqui a tela, antes de passar a resposta das perguntas que nos foram formuladas, um tema que surgiu nesta semana, uma resolução desta semana. Trata-se de uma sentença proferida pela nossa querida amiga juíza Tânia Mara Awali, que é titular da primeira vara de registros públicos aqui da capital de São Paulo, em uma dúvida muito bem fundamentada, em que se discutia a indispensabilidade da ata notarial nos processos extrajudiciais de uso capião. O solicitante do registro, que pediu a citação da dúvida, dizia não ser necessária esta ata se houvesse outros elementos de prova para, de algum modo, indicar ou confirmar o tempo de posse. A doutora Tânia deu uma sentença, proferiu uma sentença muito interessante, muito bem fundamentada, que se diga, entendendo que o documento, a ata notarial, é quase indispensável. Quase. Ela diz, não é absolutamente indispensável, porque em algumas hipóteses seria possível, excepcionalmente, dispensar a ata, mas ela circunscreve bem essas hipóteses. E, no caso concreto, entendeu que a recusa do registrador em admitir o processamento extrajudicial do uso capião estava correta. E eu queria aí começar a ver esse tema, dada a atualidade da decisão
parece, tanto quanto eu saiba, é a primeira decisão que se profere nesse sentido. Primeira decisão pretoriana, portanto, primeiro julgado que cuida do assunto. Em nível doutrinário, houve manifestações já, mas como jurisprudência pretoriana, não. Doutor Antônio. Quais seriam essas provas, doutor Ricardo? Bom, a meu ver, veja, eu penso assim, a hipótese que eu tinha, no plano doutrinal eu havia levantado, era de um processo judicial que vai até quase o seu final. Então, tem citação, audiência de justificação, vamos dizer que é processo antigo, já com audiência de justificação ou não importa, citação por edital, laudo técnico, ou seja, prova pericial, audiência de testemunhas, e quando o juiz vai proferir a sentença, cadê a procuração do autor? Não há procuração. Intima juntar a procuração. Não junta. Extingue o processo sem exame de mérito. O advogado não recorre. Aquilo transita em julgado. Você está com tudo lá, toda a prova feita perante o juiz. Aí, nesse caso, me pareceu que é uma exceção e que a ata notarial seria dispensável, seria uma superfetação. E haveria outras hipóteses. Por exemplo, uma ação antecipatória de prova. Imaginemos que as testemunhas relativamente à posse de um imóvel, ao tempo de posse de um imóvel, estejam com muita idade ou muito doentes e o advogado, em vez de se valer da ata notarial, que seria possível, mas em vez disto, move uma ação e colhe essa prova e fica com o processo em mãos. Parece que aí, talvez, nesse caso, também se justificasse, no meu modo de ver. Mas eu queria ver a opinião que tem a respeito. Eu acho que vai ser a exceção, né? Exceção. É a exceção da exceção, né? Porque pode parecer que, vamos imaginar, um compromisso de compra e venda, quitado, isso seria prova a substituir a ata. Aí não. Os comprovantes de pagamento dos tributos. Essa área de posse em cargo poderia, talvez, seria mais duvidoso, mas eu já não teria mesmo, acho que pelo menos não teria, no meu modo de ver, a mesma gradação. Doutor Buriti, o que acha? Eu acho que a decisão da doutora Tânia é irretocável, realmente, como o senhor falou, muito bem fundamentada, porque a ata notarial é necessária. Não tenha dúvida disso para a construção da prova. Mas, excepcionalmente, eu acho que há de se admitir. É um caso muito particular, porque, em via de regra, não há que se dispensar essa ata notarial. Excepcionalmente, como esses casos que o senhor aventou, eu acho que seria possível. Porque se isso já está circunscrito numa prova que foi produzida em juízo... Então, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, para distinguir esta situação da situação da posse da prova em cargo, da posse em cargo, ou seja, pagamento de tributos, pagamento de conta de água, de luz, a distinção, a meu ver, está em que a prova correspondente ao tempo de posse foi produzida perante o judiciário. Pois é. Ao passo que a da posse em cargo, o pagamento de tributo, não foi produzida. Ela continua com um caráter particular. Essa é a distinção, o compromisso de compra e venda quitado, etc. Continua particular. Eu acho que o que eu aceitaria como exceção é aquele caso em que o juiz estaria exatamente na posição que exerceria hoje o tabelião. Eu acho que sim, poderia levar a posse em cargo para que o tabelião formasse a opinião dele a respeito dessa posse. Tem uma analogia com um negócio jurídico que dependeria da forma pública e foi produzida perante o juiz. Quer dizer, ainda que não foi perante um tabelião, ainda manteve a forma pública, né? Doutor Narciso, o que acha? O que impressiona na exigibilidade da ata notarial é a exigência formal que a lei faz e as normas administrativas sobre reconhecimento extrajudicial da usucapião também fazem em relação à exigência da formalidade da apresentação da ata notarial. Mas eu reconheço que o oficial poderia, se ela é apenas um meio de prova da posse,
aceitar outro meio de prova da posse que não fosse a ata. Nessas hipóteses que o Dr. Ricardo levantou, e também numa outra que eu vejo uma prova muito nítida, aquela alegação da uso capião como matéria de defesa, por exemplo, numa reivindicatória, em que a exceção de uso capião é acolhida na sentença. O juiz declarou a posse, já está a outra uso hipótese, capião por sentença. Eu só não posso registrar aquela sentença. Nesse caso, não é o caso do Estatuto. Ou seja, talvez nós pudéssemos aqui ter como uma forma de síntese, ainda que dependendo de maior articulação de conteúdo, imaginar que sempre que houver efetivamente uma duplicação de afirmação dessa posse por meio de uma afirmação autorizada, de uma asserção autorizada, no caso do juízo ou do tabelião, não haveria necessidade de prová-la outra vez. Agora, quando a prova for particular, aí a questão me parece diversa. Mas eu queria só, antes de encerrar esse ponto, observar 2 ou 3 coisas. Primeiro, houve um compromisso político, legislativo, no processo extrajudicial do uso capião, envolvendo tarefas do tabelião, tarefas do registrador e do advogado, a participação do advogado também. Foi feito para que, de algum modo, se contemplassem essas 3 vertentes. É lícito, é legítimo que o legislador opte por essa situação. E não me parece bem que nós cheguemos ao ponto de praticamente eliminar a ata notarial por entendermos que ela poderia ser substituída pela prova produzida no processo perante o registrador. Segundo, no meu modo de ver, esse é um ponto, eu acho até que a escolha legislativa, com todo respeito, não foi a melhor. Eu teria mandado processar toda a formação do título perante o notário, só o registro diretamente. Não atribuiria, até porque eu vejo uma dificuldade muito grande se houver necessidade de diligência testemunial pelo registrador. O registrador não tem fé de conhecimento, coisa que tem o notário. Bom, e por último, a questão da ata, que nós precisamos evoluir, isso não foi objeto da decisão da doutora Tânia, mas foi interessante, esse é o caso, admitir-se a dúvida, desde logo, porque a partir de agora haverá possibilidade de múltiplas recusas com múltiplas dúvidas. Essa pode ser apenas a primeira. Se o titular do cartório agora determinar mais uma providência que o solicitante não acolher, pode haver nova dúvida. Mas o que nós temos ainda que pensar no termo da ata, uma coisa que é exatamente são 2 problemas. O primeiro, aqui em São Paulo surgiu um provimento sobre o uso capião, o tal processo extrajudicial do uso capião, antes de o Código de Processo Civil entrar em vigor. Lembra-se isso, né? Antes do Código de Processo Civil. E esse provimento dizia que só pode haver uma ata notarial, que me parece que data vênia não foi a melhor solução. E a outra é a ideia de que a ata notarial só possa ser expedida pelo cartório da situação do imóvel, com que se vai impossibilitar, em rigor, a coleta de testemunhos sobre a posse por quem não resida ou então tem que trazer a dona Sofia, a dona Mariazinha, com 95 anos, que está morando lá em Rio Branco. Vamos trazê-la para São Paulo, porque o imóvel aqui em São Paulo ela tem que falar da posse. Está me parecendo que isso não está bem. Mas vamos ter de evoluir isto. Bom, passamos aqui às perguntas de hoje. O doutor Fabiano Camilo Borges, lá de Minas Gerais, grande estado de Minas Gerais, traz-nos a seguinte pergunta. Levado um formal de partilha, carta de sentença ou mandado que seja proveniente de processo que tenha tramitado sob o amparo da gratuidade da justiça. Para esse título ser registrado com pedido de isenção de emolumentos, o oficial deve suscitar a questão perante o juízo, se entender não cabível, e a dúvida que ele tem é isto. Antes de remeter o caso de justiça, deve ser registrado o documento, registrado ou averbado, quando o caso? E ele menciona aqui o disposto no parágrafo 8º do artigo 98 do Código de Processo Civil 2015. Doutor Buriti, comece agora. Pois é, a resposta à pergunta dele, ele até cita que o artigo 8º
o artigo 98, parágrafo 8º, diz que após praticar o ato, e o texto realmente diz que após praticar o ato, havendo dúvida fundada na existência atual dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o oficial de registro de imóveis ele pode submeter a apreciação dessa concessão para o juiz que tem competência para decisão de questões notariais e registrais. Seria o juiz corregedor permanente. Então, o texto da lei me parece claro de que seria após praticar o ato. Mas, aproveitando aqui, me parece que tem uma questão interessante, porque a lei diz que pode ser revogado a gratuidade pelo juiz corregedor, total ou parcial. E aí a gente tem uma situação interessante, porque a gente tem uma decisão judicial que concedeu a gratuidade e uma revisão dessa decisão, uma revogação da decisão pelo juiz corregedor. Então, são questões que ainda precisam, me parece, ser evoluídas. Depois, o legislador teria legitimidade para recorrer da decisão do corregedor permanente, né? E essa decisão vai para o corregedor geral entende que realmente é o caso de revogar a decisão judicial que concedeu. Esse interessado pode ir no processo judicial e falar, olha, o senhor me deu uma concessão de gratuidade aqui e no âmbito administrativo foi revogada a gratuidade, o senhor me deu, como é que fica? Então... Doutor Antônio, o que lhe parece? E tem outra questão, né? O juízo administrativo poderia revogar a decisão concedida na esfera jurisdicional? Pois é. A concessão da gratuidade, o juiz corregedor ou a corregedoria no âmbito administrativo? Está no texto legal, né? Então, me parece que o texto legal concedeu essa competência para o corregedor. Mas é uma questão... Doutor Narciso, o que lhe parece? Bom, para responder ao doutor Fabiano, não há dúvida nenhuma, a lei é clara, né? Após praticar o ato, né? Aliás, a lei estadual de São Paulo, a lei de emolumentos, quando prevê a possibilidade de consulta ao juiz ou de reclamação, quer dizer, não tem efeito suspensivo, pratica o ato e continua discutindo os emolumentos. Não há possibilidade de se suspender a prática do ato para discutir emolumentos. E em relação à questão colocada pelo Dr. Buriti, também eu acho que não vai ser inexequível essa impugnação que a lei chama de dúvida, o Código de Processo Civil chama de dúvida, essa impugnação à justiça gratuita. O legislador teria agido melhor se tivesse permitido que o oficial ou o tabelião impugnasse no processo judicial a concessão ou a extensão da justiça gratuita ao registro de imóveis. Ou provasse ao juiz que se alteraram as condições do beneficiário de justiça gratuita, que agora ele passa a ter direito. Eu vou botar minha colher de pau aqui, doutor. Ia concluir, desculpe. Interrompi, não? Bom, de fato é após praticar o ato, o que está bem, porque nenhum óbice de natureza fiscal deve obstar o tráfico imobiliário, que até em vista da consequência disso, que é gerar o clandestinismo. Que é o que nós temos hoje, né? Muita gente, o tal contrato de gaveta é quase sempre fruto do excesso de requisitos formais e da parte tributária. Exato. Então eu prefiro guardar aqui na gaveta para devida oportunidade. Então está bem, essa solução está bem. Quanto ao benefício da gratuidade, queria observar o seguinte: isso em rigor não está submetido a trânsito em julgado, mesmo no processo de origem, porque é a tal pretensão dispositiva ou determinativa. Melhor falar em pretensão determinativa. As antigas pretensões de equidade, ou seja, isso é matéria mutável. Até no direito brasileiro, agora totalmente alterado, eu não sei nem se sobra alguma coisa da antiga lei 1060, porque o Código de Processo Civil tratou pontualmente de tudo. Isso é mais ou menos claro. A qualquer momento pode mudar se as condições econômicas do favorecido com a gratuidade também se alterarem. O problema é saber quem pode alterar isto. Esse é o ponto. Quem é que pode decidir acerca disto? É certo, não há dúvida, que seria o juiz do processo, o próprio juiz do processo. Ele tem competência revogatória disto. Porque, veja, vou fazer um parênteses aqui, desculpe me alongar, mas é interessante para que nós consideremos que isso é um ponto pouco tratado.
Nós temos várias outras hipóteses de decisões de jurisdição determinativa. Exoneração de guarda, alimentos. Um caso muito corriqueiro hoje, o fornecimento de medicamentos. É frequente que se conceda um medicamento, a decisão transita em julgado, e lá à frente o medicamento já não sirva mais, tem que mudar um outro por outro, ou isso tem que ser alterado. E como é que se faz? Quase sempre se faz por uma decisão de primeiro grau, perante o próprio juiz, que fica conexo para reconhecer o assunto, com recurso para a segunda instância. Bom, o que se coloca aqui é a possibilidade de alteração da competência, este é o ponto, para tratar desta matéria. Caberia ou não ao legislador infraconstitucional entender existente uma competência, seja sucessiva, seja simultânea, para tratar do assunto. Olha, o senhor pode cuidar também desta matéria, alterando esse valor. Parece possível, ou seja, esta possibilidade de um juiz de primeiro grau ter como controle por outro juiz de primeiro grau, desta parte da decisão, teoricamente é possível. Talvez não tenha sido, estou de acordo, talvez não tenha sido a melhor solução. Fez-se isso provavelmente porque entende-se que o juiz especializado no registro e nas notas terá a melhor condição de avaliar essa necessidade, em vez de fazer como um juiz, de modo geral, tem a tendência de avançar e dizer, não, então é gratuito lá também. Então, parece bem, por esse aspecto. O que eu não estou de acordo, é que a decisão tenha caráter administrativo, ou seja, o recurso não poderia ser para o corregedor. Porque se nós dermos decisão administrativa, aí sim há inconstitucionalidade. Porque nós teríamos uma decisão administrativa revendo uma decisão jurisdicional. Agora, se nós reconhecermos para o juiz da vara de registro, o juiz corregedor permanente, o juiz diretor do fórum, que responda pelo cartório, uma competência também jurisdicional nessa matéria, seria possível. Volto a dizer, talvez não seja a melhor solução, mas ela não seria inconstitucional, desde que o recurso pudesse ser também jurisdicional. Aí sim. Mas isso vai ter que avançar e volto a dizer, é bem provável que o doutor Narciso tenha razão, a solução não tenha sido efetivamente a melhor. Não? Mas, enfim, fez-se alguma coisa. E, nesse particular, já me parece bem. Ou seja, já se ter acordado para um problema que está aí, que tinha que ser mudado. Essa automaticidade. Eu queria contar aqui uma experiência paulista, empírica, que me foi narrada por mais de uma pessoa. Bancos, atenção, em bancos, ao final do processo, determinado processo, pedem a gratuidade. E aquilo no volume de São Paulo vem com preparação de despacho, ou seja, com despacho preparado. Faz preparado significa que o cartório, para ajudar o juiz, é perfeitamente lícito, prepara um despacho. E o juiz assina. Programação de voto, isso é projeto de voto, projeto de despacho, projeto de decisão, perfeitamente possível. Hoje em dia, com o volume do Tribunal da Justiça, não é possível que um juiz queira ser artesanal. Faltaria o seu dever. E não é infrequente que, nesse bojo de coisas, alguém, desavisadamente, porque entenda cabível, defira a gratuidade. Então, há casos de bancos pedindo a prática de atos gratuitos em cartório, porque defere o benefício da gratuidade depois do encerramento do processo judicial. Esse é o problema. Eu, infelizmente, não tenho documentação sobre isso. Esse fato me foi narrado por mais de uma pessoa, parece que se repetiu, e eu não tenho documentação. Estou contando aqui como ouvi. Mas não me estranha, porque no volume de serviços é possível, sobretudo depois de encerrado o processo. Porque no curso do processo o juiz ainda tende a ver, porque aquilo vai influenciar diretamente o judiciário. Mas depois de encerrado o processo já não há o mesmo interesse. Então a coisa pode passar despercebida. Eu não estranharia se esse fato correspondesse exatamente à verdade das coisas. Não, a extensão da justiça gratuita aos atos extrajudiciais é um problema sério. Muitos oficiais reclamam da extensão subjetiva, quer dizer, concede-se ao inventariante que prova não ter condições, mas os herdeiros todos, eles têm condições. Pois é. E eles registram suas partilhas sem pagar. É outra coisa, Narciso. Veja bem, vamos admitir uma pessoa que ganhe 30 mil reais por mês de vencimentos líquidos. Salário.
Não se pode dizer que seja miserável no sentido da lei, de estado de necessidade. Mas suponha que essa pessoa esteja respondendo a um processo de responsabilidade civil com o valor de 5 milhões de reais. Ela já percebe que não terá condições de arcar com os honorários advocatícios lá à frente, nem com as custas do processo. Ou que não só que responda, que entre com uma ação desse valor. Ela pede a gratuidade da justiça, não porque esteja em estado de miserabilidade absoluta, se é que possamos usar essa palavra assim, mas sim porque ela teme que de futuro, relativamente, não conseguirá arcar com as custas. E o juiz tem de ver isso, ou seja, a gratuidade não é só absoluta, é também a relativa. E aí, ela não tem para arcar com o processo, mas automaticamente não significa que tenha que registrar algum título ali de menor valor sob o palio da gratuidade. A lei de São Paulo exige que a extensão da gratuidade aos atos extrajudiciais seja declarada explicitamente pelo juiz. Mas as decisões administrativas dispensam essa decisão. Então, o que acontece? Quem estende ao foro extrajudicial é o diretor o escrivão do cartório judicial. Ele que carimba no título. Justiça gratuita. Mas o juiz não sabe que ele estendeu a gratuidade para o foro extrajudicial. É isso que acontece. E o oficial não tem condições de contestar isso. Aparece o título. Basta a mera menção de justiça gratuita que é obrigado o cartório. Eu carimbo no título. Né? Mas hoje realmente houve um grande avanço nessa questão da gratuidade no CPC. Inclusive existe uma previsão de custeio dessas custas, né? Do Estado ressarcir os valores dos emolumentos. Então, tem respeitado a lei estadual. Então, o próprio CPC já trouxe essa sinalização de ressarcimento dos atos gratuitos para o notário e para o registrador. Agora, até, como o senhor disse, talvez a melhor solução seria para o judiciário, para o juiz mesmo, reapreciar a questão da gratuidade, porque o texto ainda fala de revogação total ou parcial da gratuidade, do benefício. Então, essa total ou parcial, quer dizer... E aí também estaria os emolumentos, as custas judiciais, quer dizer... Se vai para o juiz do processo, ele, não, realmente mudou a situação, e ele não só as custas... Eu queria observar o seguinte, essa decisão, além do mais, tem que ser contraditória. Isso quer dizer que, ao pedir-se ao juiz corregedor permanente, o diretor do fórum, aqui o juiz da vara de registro, ele tem que mandar... quando menos intimar, para não dizer que seja citar o beneficiário. Você vai ter que instaurar um processo. Há um contencioso. É uma situação... Bom, avançou-se um pouco, pelo menos, não é? Vamos lá. Pergunta longa, formulada pela doutora Solange Torres de Castro e Silva, cuja participação aqui eu agradeço. Os senhores devem remeter as perguntas para... Como é que é isso? www.pinga.fogo@arispe.com.br www.pinga.fogo@arispe.com.br. Diz a doutora Solange Torres de Castro e Silva: aqui vai mais um assunto que solicito seja discutido. No ano de 1988... Como? Não tem? Não. Não tem o www, é porque é e-mail, é verdade. Então, onde ouviram www, eu quis dizer, não usem www. Então, diz a doutora Solange, aqui vai mais um assunto. No ano de 1988, um casal adquiriu um imóvel por meio de instrumento particular, com força de escritura pública, registrando-se o título na matrícula correspondente. E logo em seguida a esse registro, consta que os proprietários, e isso está registrado também, deram em primeira hipoteca a uma instituição financeira para a garantia da dívida pelo valor de 6 milhões de cruzados, pagando-se em 240 prestações de 75 mil cruzados. Em 1996, portanto, 8 anos após, os proprietários cederam o imóvel por meio de um instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações, com uma cláusula que assim prevê, aspas, os cessionários, por força do instrumento,
se comprometem a satisfazer o pagamento do saldo devedor, na mesma forma e condição estipuladas no contrato que os cedentes celebraram com a Caixa Econômica, bem como se obrigam a respeitar as demais cláusulas do aludido contrato. Pois bem, diz ela, os cessionários pagaram todas as parcelas, porém não receberam a quitação, porque havia um resíduo a ser pago, cujo valor estava e ainda está acima de suas posses. Diz ela ainda, os cessionários residem no imóvel há mais de 20 anos, e sua pretensão é obter escritura definitiva. Essa é a situação que os aflige e que pretende ser solucionada. Aflige não só a eles, mas parece que também a doutora Solange. Vamos conversar com o doutor Narciso agora. O que lhe parece? Então, me parece que essa cessão que foi feita em 1996 é um contrato de gaveta. Ele não consta da matrícula. E por esse contrato, o cessionário assumiu a dívida hipotecária, embora do registro de imóveis não conste absolutamente nada. Ele não pagou essa dívida garantida pela hipoteca. Eu imagino que haja uma execução hipotecária não contra ele, porque o contrato é de gaveta, e sim contra os proprietários. Se não houver essa execução hipotecária, se o credor hipotecário não tomou nenhuma iniciativa para cobrar a dívida, basta que o cessionário aguarde mais um pouquinho, porque a hipoteca perime este ano de 2018. Se perime a hipoteca, ele pode obter a escritura definitiva. Se ele não conseguir a escritura definitiva, ele terá uma ação contra os proprietários para a outorga da escritura definitiva do imóvel. Agora, o risco dele... eu nem pensei em uso capião, porque ele não disse que o proprietário se recusa a passar a escritura para ele. Não há, pelo menos seria só com a vantagem de tentar obter a liberação da hipoteca. Né? Ah, sim. Essa vantagem do uso capião. Da uso capião. Doutor Narciso, existe a execução, eventual execução hipotecária impediria a perempção, a averbação da perempção? Não, mas ele perderia o imóvel. Tá. Mas ele perderia o imóvel. Mas o registro de imóveis não impediria a cancelaria averbação. a perempção, não tem nada a ver com a dívida, né? A dívida... Perime porque completa 30 anos. E existem algumas decisões, se eu não me engano, na esfera jurisdicional, dizendo que o imóvel financiado não pode ser objeto de uso capião. O financiado, não, por quê? Eu não sei se... Não é imóvel público, não me lembro bem os argumentos, mas existe, inclusive, acho que do STJ, alguma coisa, né, Buriti? Acho que eu me lembro de ter visto alguma coisa. Não, mas eu estou meio vacinado nisso. Eu acho que basta ter, como dizia o Carlos Maximiliano, que dizia isso. Domínio da jurisprudência pretoriana, basta ter um bom arquivo, e hoje nós temos arquivo para achar qualquer coisa. Eu vou contar uma história que é verdade. Você chegou a conhecer o Rubens Filgueiras? Foi nosso colega. O Rubens foi um juiz excelente, civilista excelente. Eu conheci, eu era juiz substituto e estava lá em Itaquera. Eu auxiliava o José Geraldo Barreto Fonseca, o Rubens Filgueiras e o Antônio Carlos Franco. Nas 3 varas. E o Rubens me passou um processo, olha, estude isso aqui, porque é um caso difícil, uma reintegração de posse e tudo mais. Eu levei para casa e no dia seguinte trouxe o processo. Ele leu e disse, olha, a sentença está boa, menino, mas eu vou dar um conselho. Você quer ser civilista um dia, pode baixar a sentença de um dia para o outro. Você tem que estudar mais, isso aqui não pode. E se você errar alguma coisa, eu vou lhe dar um segundo conselho. Está vendo aqui em cima do meu armário? Aí eu vi lá uma coletânea de jurisprudência dos estados, do Edson Prata, 20 ou 30 volumes. Ele falou, você tem que comprar isso. Eu falei, aí tem tudo. Ele falou, tem tudo, principalmente quando você errar e não quiser voltar atrás. Porque sempre há algum julgado que diz que você tem razão. Então, jurisprudência pretoriana, a gente tem que tomar cuidado. Num mundo polarizado, em que muitas vezes as teses são construídas com uma generalidade excessiva. Porque, às vezes, para atender a solução do caso, a peculiaridade exige um contorno. E nas ementas, especialmente nas ementas, não se diz que a situação é excepcional. Dá a impressão que é uma tese nova que está sendo admitida. Então,
Eu não conheço nada a respeito disso, mas tenho certeza de que existe. O caso da perempção é o prazo decadencial, é uma eficácia temporal do registro, né? Passou 30 anos, a hipoteca perde a eficácia. Mas existem decisões, como o senhor está falando, antigas, porque eu já vi decisão dizendo que se houver notícia da execução hipotecária na matrícula, que não poderia... Houve algumas decisões assim do Conselho Superior da Magistratura, mas depois o Conselho, ultimamente, tem decidido exatamente nesse sentido. Né? 30 anos, mas aí o crédito passa a ser quirografário, você perde a garantia hipotecária, mas a dívida se estende. Nesse caso concreto, eu duvido que não haja essa execução hipotecária. Provável, né? Porque parou de pagar as prestações e eram 240, são 20 anos. Quer dizer, já passaram 30, né? Deve haver alguma coisa aí. Talvez, volto aqui a sugestão, talvez possa ser uso campeão mesmo. Mas vai dar problema, porque ele vai ter que, em todo caso, para obter efeito liberatório, terá que citar o credor. Se for processo judicial ou na via cientificar, em todo caso, não será uma solução simples. Doutora Camila Magon, a quem também agradeço a gentileza de ter feito esta pergunta para nós, indaga o seguinte: é possível a um proprietário doar a nua propriedade para o neto menor absolutamente incapaz e instituir usufruto para um filho interditado sem apresentar alvará judicial? Comecemos aqui com o doutor Antônio. Com relação à doação para o filho, existe... Para o neto. Eu não vejo problema da numa propriedade porque existe a aceitação presumida, né, para o menor. Já a doação do usufruto, me parece que acho que é o artigo 1748, exige que a aceitação e doação tenha autorização judicial. Acho que é um artigo que diz respeito à tutela, mas se aplica à curatela. Para aceitar a doação, precisa ter legado, enfim, precisaria ainda ter... que com encargo, e ele fala sobre a tutela, mas se aplica à curatela. A curatela. Então, acho que a doação dada uma propriedade para o neto não haveria problema. Agora, para o interditado, talvez incidiria na espécie o 1748. Doutor Narciso, o que acha? Em relação a doação da nova propriedade, eu não tenho dúvida que seria possível, independentemente de anuência, porque a lei faz presumir a aceitação. Em relação ao usufruto, embora a gente não entenda bem por que a lei faz isso, mas se a lei diz que é necessária a aceitação, certamente o curador desse interdito vai ter que concordar com a instituição. Essa questão da doação para o menor foi objeto até de um ano passado, da comarca do Buriti. Da comarca do Buriti. Que o tabelião foi punido. Que o tabelião foi punido porque lavrou a escritura de doação ao menor sem fazer referência à origem. Não. Acho que foi compra, doutor Narciso. Compra e venda. Compra e venda sem indicar a origem dos recursos para o pagamento do preço. Isso. E o Conselho exigiu corredorias que precisavam... Eu tenho uma dúvida que queria ver na prática. Então, tá bem. É presumível a aceitação no caso da doação sem encargo, que é o caso aqui, o usufruto não é encargo. Agora, também a lei especial, que é a lei de registros públicos, no artigo 218, exige que o registrador tenha a prova da aceitação. Acho que o Código Civil, nesta parte, superou a exigência da lei especial? Ou mantenha... Embora, na prática aqui, provavelmente o filho, a não ser que o filho... Porque vamos complicar um pouco o problema. Suponham que o filho interditado seja o pai do menor. Muito bem. Alguém tem que representar esse menor. Presume-se ainda assim, ou seja, para o registro basta saber a presunção, porque isso aqui não tem encargo e eu não exijo prova nenhuma de aceitação? Qual é o problema que eu vejo nessa coisa? Eu me lembro que
vamos nos deter lá no ano de 1986, 87, doutor Narciso. Uma vez nós dois estávamos discutindo esse tema. Era comum, queria contar aqui, porque esse é um episódio interessante da história do registro aqui em São Paulo. Quando o doutor Narciso me convidou, para muita honra minha, para ir para a vara de registro, ele passou a ter um cuidado pedagógico comigo. Praticamente 1 ou 2 vezes por semana ele subia a me ensinar algumas coisas de registro lá na vara de registro. Nós continuamos essa conversa entre 86 e 87, quando trabalhávamos juntos na Corregedoria Geral. Ele na sala do corregedor, bem ao lado da sala do corregedor, e eu lá no 20º andar do Fórum João Mendes. E tivemos essa conversa. Por que a razão do 218? Por que haveria necessidade de alguém, ainda numa doação sem encargo, provar que aceitava? E o doutor Narciso deu a solução que me parece razoável, para evitar que um bandido, por exemplo, colocasse na conta de alguém, ou doasse um imóvel para alguém que, por exemplo, fosse um juiz, um promotor de justiça. Ou o filho do juiz. Um filho do juiz. Então, aqui a questão é a seguinte: essa presunção que está prevista no Código Civil elimina a necessidade da apresentação de uma prova de aceitação? O artigo 218 não se aplicaria apenas naquele caso de estabelecimento de prazo? Não diz, né? Acho que não diz. Eu não lembro. Acho que não diz. Que seria outra hipótese de aceitação ficta, presumida? Acho que não. Não, eu acho que aqui, acho que a nossa discussão aqui é saber se a lei geral, Código Civil, pela presunção que ali se encontra, supera a especial do 218. O que eu queria dizer aqui? Nos atos a título gratuito, doação, o registro pode também ser promovido pelo transferente, no nosso caso aqui o avô, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. E aí é saber se essa prova é dispensada pela presunção. Normalmente as provas são dispensadas em caso de presunção. Ou se, na verdade, por haver uma indicação positiva em uma lei especial, por força daquela antiga lei de introdução ao Código Civil, nós teríamos que entender... Então, a melhor interpretação não seria essa, doutor Ricardo? O senhor acha? Só no caso do silêncio, porque existe uma regra, uma outra hipótese de aceitação presumida, que o doador estabelece no título um prazo para o donatário aceitar a doação. Eu acho, embora a gente fale em aceitação presumida, o código me parece que dispensa a aceitação. Então, a menor absolutamente incapaz está dispensada a aceitação. Esse é o texto. Então, isso torna uma situação complicada, hein? Eu imagino que o filho do Sérgio Moro não pode ter filho. Se tiver um filho menor... Situação... Veja o que eu estou querendo mostrar, que sociologicamente isso é um problema. O meu neto recebe agora um imóvel de alguém que eu estou julgando um caso. Complicado. E está me parecendo, portanto eu estou vendo a coisa... Não, mas eu acho que é um furo da lei. Eu acho que, como o oficial não pode exigir prova de aceitação, se a aceitação é presumida. Quer dizer... Se o donatário é menor, ele registra, mesmo que o título seja apresentado pelo transmitente. Eu vou tentar uma hipótese controversa, por favor. Como eu disse no início do programa, isso aqui é muito dóxico, ou seja, nós damos opiniões. E eu vou continuar insistindo aqui, pelo menos como razoabilidade, que a lei especial não foi alterada nesta parte pela lei geral. E que para o registro de imóveis é preciso fazer essa prova. Essa é a questão. Uma situação interessante também seria o seguinte: o menor absolutamente capaz sob tutela. Então, quer dizer, essa aceitação presumida, ela só poderia, a dispensa da aceitação seria ao menor absolutamente capaz, doação pura e que não esteja sob tutela, para você poder dar uma unidade no sistema, porque senão... que se ele tivesse sob tutela, incidiria os 1748. Isso, porque... mas ele sendo menor, eu acho que ficaria presumida a aceitação de qualquer forma. Bom. Vamos prosseguir. Doutores Maurício e Ellen, que se indicam coordenador e vice-coordenador, mas eu aqui não tenho indicação que coordenam e que vice-coordenam, mencionam um dispositivo de um provimento do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, provimento número 65, e diz o seguinte, aspas,
na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritiva os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante. E aí ele pergunta, na opinião dos senhores, a exigência de escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante poderá ser suprida se da certidão de óbito constarem os nomes de todos os herdeiros e estes assinarem a planta memorial descritiva, ainda que não haja nomeação de inventariante? Eu queria, antes de passar essa questão, doutor Buriti, fazer aqui duas observações que venho há algum tempo indicando. A primeira é essa satisfação com que alguns, com todo respeito, com que alguns titulares de redes de notas se oferecem ao dirigismo judicial. Observar isso. Em alguns estados da federação, o artigo 1071 do Código de Processo Civil, esse que acrescentou o 216A, o processo judicial de uso capião, sequer entrou em vigor enquanto não se editou o provimento do CNJ. Está me parecendo um pouco a abdicação da própria liberdade. Esse é o tema. E aqui veio o risco que, sempre com muito boa vontade, nós vemos nessa matéria. O judiciário edita uma norma e dessa norma começam a surgir novas dúvidas, o que significa a atração de mais normas. Cada vez surge uma norma, mais normas são editadas. O resultado, esta, por exemplo, é uma norma que deixa margem a muita dúvida. Doutor Buriti. O texto da norma do CNJ, enquanto norma, os legisladores, me parecem, têm que cumprir isso aqui sem... não pode descumprir o que está no texto. Mas a pergunta... o CNJ, pelo provimento 65, determina que se apresente a escritura pública declaratória. Essas declarações que constam na certidão de óbito, feito pelo declarante e pelo apresentante lá no registro civil, ela pode ser feita por quem não seja parente. Então, aqui em São Paulo, as normas prevêem que, embora exista aquele rol de legitimados, qualquer pessoa portando a declaração de óbito pode fazer ir ao registro civil e fazer as declarações. Então, me parece que essas anotações que constam, essas declarações complementares da certidão de óbito, elas não têm força probatória. Então, me parece que não dispensaria, porque partem de declaração que não há força probante aí. Então, para cumprir o que o CNJ diz, não poderia dispensar, teria que ser feita uma escritura, ainda que conste em todos os herdeiros na certidão de óbito, teria que ser lavrada a escritura pública de herdeiros com menção do inventariante. Essa é a minha opinião. Eu passo a palavra ao doutor Antônio Ranaldo, mas antes fazendo a observação de que é ele, irmão daquela que, a meu ver, é uma das maiores registradoras civis do país, doutora Fátima Ranaldo. Agradeço em nome dela, doutor Ricardo. Eu não é favor nenhum, não. Eu reconheço realmente em público. Concordo com o Buriti, eu acho que realmente a certidão de óbito, as informações constantes da certidão de óbito não têm efeito probante. Agora, existem várias situações nessa história da sucessão causa-morte que podem aparecer na uso capião. Pode ser que já tenha escritura de partilha. Se tiver há necessidade do registro ou não. Porque os herdeiros vão perder o imóvel para uso capião. O que os senhores acham? Doutor Narciso. Eu acho que o CNJ foi infeliz já em regulamentar e foi infeliz ao legislar. Porque aqui, claramente, o CNJ estabeleceu uma única prova para um fato. E o meio de prova é tão confiável quanto qualquer outro. Uma declaração por instrumento particular do herdeiro teria a mesma força probatória de uma declaração por escritura pública. Não que a certidão de óbito tenha
força probante em relação aos herdeiros deixados. Absolutamente. Nem em inventário judicial há certeza de que todos os herdeiros foram representados. Nós vamos... Tocou exatamente no ponto. Nós vamos ter que um dia evoluir isso. Essa questão é nova ainda para nós. Saber se o registrador ainda possui competência revogatória para casos como esse, em que se deixar de intimar um herdeiro que deveria ter sido intimado, um confinante determinado, e ele decidir. Vai depender de via judicial para cancelar o registro, ou ele poderá fazer por meio de decisão interna? Tudo isso nós vamos ter que ver lá. Mas realmente, essa dificuldade, que eu vou contar aqui um episódio. Ao tempo da ministra Nancy Andrighi, a assessoria dela pediu-me que eu poderia ajudar na elaboração de um provimento para o Capião. E eu escrevi dizendo que, olha, vocês forem, eu estou pronto para ajudar, mas eu sou contra que se peça. Vamos deixar a experiência dos cartórios, a variedade de casos, nos convencer de que há conveniência de uma regra. A grande experiência do direito romano clássico, que foi até hoje, isso é reconhecido praticamente à unanimidade, a melhor época do direito, a melhor elaboração jurídica foi o direito romano clássico, era de não editar regras, senão quando houvesse um conjunto de casos dos quais se extraísse claramente qual a melhor solução. Porque se nós tomarmos casos isolados, podemos falar, aqui é a melhor solução. E com o tempo nós vamos vendo que não é isto, o direito progride, os casos vão se controvertendo. E nós aqui estamos antecipando, quer dizer, com todo respeito, naturalmente, a imensa boa vontade, deixo aqui salvo a reverência, a tentativa da Corregedoria Nacional de resolver o problema. Boa vontade há, não há dúvida. O problema é saber se cabia. E para mais com o problema que ocorre com as edições de normas judiciárias. Ou seja, se eu tiver que fazer uma norma, estou vendo aí que o tema da normativa mínima, né? Eu estou dentro de um gabinete, eu não estou na trincheira onde estão os registradores e notários. Eles é que estão vivendo o problema. E dentro do gabinete nós fazemos norma como o Rui Barbosa fez, aplicável a algum lugar que não era o Brasil. Tem uma passagem num livro do Joaquim Nabuco, muito boa, Balmaceda, sobre a história desse ditador chileno, que ele diz isso, existe uma política silogística. Eu elaboro normas perfeitas, outra coisa é saber se aplica essa normativa a uma dada situação. Faço normas ótimas, aplica-se ao país. Então, uma historinha contada por um professor de teoria do conhecimento, aqui, acho que é professor de teoria do conhecimento, muito interessante, ele conjectura um prêmio Nobel atribuído a um cientista brasileiro que vivia no sertão. O uso das marés para a produção de energia elétrica. E aquilo foi tão espetacular que a Suécia se rendeu a esse brasileiro e deu a ele um prêmio Nobel de Física. E o governo brasileiro, então, resolveu, olha, o senhor peça o que o senhor quiser, que nós lhe damos de presente. Diz, olha, eu quero ir até o Recife ou até Fortaleza, eu quero ver o mar, que eu nunca vi o mar. Olha, então o senhor vai lá, o senhor fez um trabalho sobre as marés, o senhor vai lá, pagar a viagem, tudo, hotel de 5 estrelas e tudo mais. Quando ele chega, ele olha o mar e fala, não, mas esse mar não serve para resolver a minha... Ele fez um trabalho espetacular, mas não se atinha à realidade. E aqui é isso também, de certo modo é isso. Nós vamos fazendo regras, umas sucedem outras, fazemos essa instabilidade e hiperinflação com muito boa vontade. E isso eu sou testemunha, tem boa vontade de tentar resolver. Mas eu preciso ver se aplica. O Brasil é um país de dimensão, como se diz, sabidamente continental. Isso não pode se aplicar a todos os casos. Pois disse muito bem, eu sou testemunha aqui, que a doutora Fátima já me havia advertido exatamente desse problema. As declarações de óbito são frequentemente lacunosas, pessoas que não sabem bem. É claro. E a escritura não vai resolver, porque não. Isso tampouco. Tem até gente porque, que de propósito, às vezes, faz isso, dolosamente. Ainda que de boa fé, porque eles ignoram a existência de um herdeiro. Esse dispositivo, esse artigo 12, vai causar o efeito contrário. O que vai acontecer é que esses herdeiros vão acabar sendo notificados por edital. Porque ninguém vai conseguir que eles se reúnam, vão ao tabelião, gastem para fazer uma escritura de declaração para declarar que eles são os únicos herdeiros. Ninguém vai conseguir isso. Pois é verdade. Ninguém vai conseguir. Para deixar só para fins de concordar numa ação do Capião, né? Você vai ter certeza de que aquela família é constituída por todos os herdeiros, mas você não vai poder aceitar
a anuência deles, porque eles não querem ir para o cartório fazer uma declaração. Então, eles vão ser notificados pessoalmente e por edital. Você não sabe se são todos? Bom, já fomos aqui com quase 55 minutos de programa e nós nos comprometemos a fazer em 45. E eu quero, então, de antemão, excusar-me com o Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, estimado amigo, oficial lá de São Bento do Sapucaí, por pouco tempo, porque ele deve ter ido muito bem nesse concurso que está em andamento, ao Dr. João Paulo Vitral e ao Dr. Fábio Rubens Soares Filho, que é escrevente no 10º Ofício de Imóveis aqui da capital de São Paulo. Excusar-me de não fazer as suas perguntas hoje, no próximo programa faremos. Quero agradecer muitíssimo a competente e simpática presença do Dr. Buriti, do Dr. Antônio Ranaldo Filho. Agradecer mais uma vez a presença do Dr. Narciso Orlando Neto, em meu próprio nome, mas também do Dr. Narciso, seguramente com o apoio do Dr. Francisco Raimundo. Eu quero renovar aqui o convite para que o Dr. Buriti e o Dr. Antônio Ranaldo voltem aqui ao nosso convívio, porque, como eu disse, além da competência que demonstraram, o programa é muito simpático com a presença dos dois aqui. Agradeço à nossa equipe técnica, que tão competentemente tem exercido as suas funções, ao Dr. Narciso, e vemo-nos no próximo programa desta nossa série, Pinga Fogo. Perguntas para sem o www. Pinga.fogo. Pinga.fogo. É difícil, já precisa ter uma plaquinha aqui. pinga.fogo@arispe.com.br. pinga.fogo@arispe.com.br. Muito obrigado a todos.